Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter para um conteúdo que é muito importante. A gente tem que falar sobre, obviamente, o que aconteceu no jogo de ontem por outro viés, por outro aspecto. A péssima arbitragem que tivemos ontem à noite no Beira-Rio, que foi motivo de reclamação de todos os lados, de comissão técnica com Eduardo Cudê, do grupo de jogadores, dos dirigentes do Internacional, e vai ter mais uma ida do Inter à entidade máxima do futebol brasileiro, a CBF. Vai ter uma nova reunião e uma representação, um documento oficial que será enviado pelo Internacional. Mas e o áudio do VAR? A gente também precisa falar sobre isso, que tem que haver transparência. E a gente vai contar toda essa história nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito lá em KTO.com, tá certo, pessoal? Bom, obviamente, eu não quero fazer esse vídeo e usar como desculpa ou como choro porque o Inter perdeu ontem, não é nada disso. O Inter também perdeu dentro de campo. É importante analisar que dentro de campo teve um contexto da expulsão do Vitão, que foi justa aos 5, 6 minutos do primeiro tempo, que o Inter acabou tendo uma derrocada e era para dar uma sequência de vitórias, embalar no campeonato e brigar por uma pré-Libertadores. E isso não deve acontecer por uma derrota dura e difícil de digerir dentro de sua casa com o apoio do seu torcedor, mais de 30 mil, foram 35, quase 36 mil torcedores ontem no Beira-Rio. Tudo isso tá no pacote, tudo isso tá no bolo. Mas a gente não pode excluir o fato de que ontem tivemos, mais uma vez nesse Campeonato Brasileiro, mais uma vez contra o Internacional, como já tivemos contra outros clubes, mas contra o Inter isso vem sendo reincidente nesse Brasileirão, uma péssima arbitragem. E isso tem que ser considerado também. E aí, é uma arbitragem que era para ter expulsado o Bianchi do Curitiba num pisão no Arangues, e que daí falta critério, porque em outros lances o Bianchi, acho que é Matheus Bianchi, não lembro o primeiro nome do jogador do Curitiba, teria sido expulso, tá? Como a gente já viu em diversos lances do Campeonato Brasileiro nos últimos anos, ele não foi expulso e depois faz um gol, inclusive, pro Curitiba. A gente tem que discutir aqui o pênalti do João Dalla Corte, foi pênalti mesmo, o jogador do Curitiba já estava se atirando, tem muitas coisas pra gente discutir, principalmente até na minha avaliação, o que errou o árbitro foi na forma com que ele geriu a partida ontem no Beira-Rio, e isso gerou muitas reclamações por parte do Internacional, tanto que o Inter emitiu hoje uma nota no seu site e que traz uma informação muito importante. O Inter fará uma representação, aliás, na CBF para reclamar da arbitragem de ontem do senhor André Luiz Policarpo Bento e também de quem estava no árbitro de vídeo, o VAR, José Cláudio Rocha Filho. O Inter fará essa reclamação formal junto à CBF e, além disso, vai solicitar o áudio do VAR nesse confronto. Eu vou ler aqui rapidamente a nota do Internacional, tá? Diante da falta de critério apresentada pela arbitragem deste domingo, o Internacional informa que apresentará uma representação contra o árbitro André Luiz Policarpo Bento e o VAR José Cláudio Rocha Filho. Além disso, o clube solicitará os áudios do confronto. O árbitro, que realizou 3 demoradas idas ao VAR, apresentou 13 cartões em uma partida que teve 28 faltas, resultando em uma média próxima a 1 cartão a cada 2 infrações. No jogo, Johnny foi advertido com amarelo em um lance de uma falta inexistente e Maurício levou um cartão por reclamar da arbitragem ruim e confusa, além de o Pedro Henrique, que foi advertido mesmo entrando em campo após a autorização, e isso é verdade, do quarto árbitro Lucas Rechatico Horn, ou seja, o Pedro Henrique estava autorizado pelo quarto árbitro a entrar, o Cudê tinha substituído o Pedro Henrique, e aí quando o Pedro Henrique vai entrar, o árbitro não tinha liberado, e aí o Pedro Henrique leva um cartão amarelo. E é importante destacar, os cartões do Johnny e do Maurício foram os terceiros, e os dois são prejudicados por isso e vão ficar de fora do jogo de quarta contra o América no Beira-Rio. Primeiro ponto da nota. Depois o Inter coloca: o clube também entende que Matheus Bianchi deveria ter sido expulso após cometer dura falta em Charles Arangues, minutos antes de marcar o segundo gol do Curitiba. Por fim, o primeiro pênalti para a equipe visitante foi assinalado em jogada extremamente confusa, visto que o auxiliar número 2, Leonardo Henrique Pereira, já havia levantado a bandeira, indicando a paralisação do lance antes da falta ser cometida. Tem um ponto aqui, né? O Bandeira erra. E o fato do Bandeira levantar a bandeirinha induz os jogadores todos, o Arangues até levanta o braço e depois para, porque ele acredita que estava sendo marcado o impedimento, e o Bandeirinha assinala o impedimento, só que o árbitro da partida não. E aí tem um erro do Bandeira, porque a M do protocolo, que eu sou muito contra, em alguns casos é de
O bandeirinha não assinalaram o impedimento antes do término da jogada. Só que tem lances que são clamorosos e daí eu acho que não precisa. Não era esse caso. Só que o árbitro não marca. Então foi uma pataquada do Rocher e do Dalbert, não dá pra excluir isso. Depois, a última parte da nota é o Inter reforça que já se posicionou em outras oportunidades e sempre teve o mesmo retorno, não alterando o baixo nível apresentado pela arbitragem no Brasileirão 2023. E, de fato, o Inter já foi até a CBF com José Olavo Bisol, diretor de futebol, com o vice de futebol Felipe Becker. E nessa conversa eu já trouxe aqui no canal com detalhes o que teve nessa conversa, inclusive, eu acho que eu vou até colocar aqui na descrição e no primeiro comentário o link desse vídeo, tá? Porque eu trouxe aqui detalhes sobre essa conversa para quem tiver curiosidade e não tiver assistido esse vídeo. Bom, vamos lá. O Inter reclama dessa arbitragem, o José Olavo Bisol vai para uma entrevista para reclamar da arbitragem, ele também fala sobre outras coisas, mas o intuito, todo mundo sabe que a entrevista do José Olavo Bisol ontem na Zona Mista do Beira-Rio era reclamar da arbitragem. O Kudê só fala da arbitragem quando ele é questionado, ele não falaria sobre isso, mas ainda assim, eu repito tudo que eu disse ali no início do vídeo, que não dá pra excluir o fato de que o Inter foi mal contra o Curitiba, que é vice-lanterna do campeonato e tinha que ter vencido. Mas a arbitragem ontem apatifou e eu concordo com muita coisa dessa nota do Inter. O lance do Matheus Bianchi, as faltas invertidas, a demora no VAR, tudo isso tem que ser considerado uma arbitragem muito ruim. E aí, existem lances que foram analisados pelo VAR. O árbitro foi, em determinado momento, olhar alguns lances no VAR e marcar penalidades. E aí, eu pergunto, onde está a CBF? Senhora CBF, tem que ser educado, porque o pessoal adora complicar. Onde está o áudio do VAR do jogo do Inter de ontem? Onde está o áudio do VAR do jogo do Inter de ontem? O áudio do VAR já tinha que ter sido enviado. E eu coloco aqui, tá? Eu tô com o site da CBF aqui, cbf.com.br/acbf/análise do VAR, que é a aba da CBF que coloca o áudio dos lances do VAR. Corinthians e Santos ontem teve um lance polêmico e o áudio do VAR já está lá. E o áudio do VAR do jogo do Inter não está ainda lá postado. Por quê? Por que teve tanta velocidade para um jogo que foi no mesmo horário? Corinthians e Santos, tudo bem que foi um lance, mas por que se teve tempo para isso? É isso que eu não consigo entender da CBF. E não é uma reclamação porque eu tô defendendo só o lado do Inter. Se fosse do lado do Grêmio, do lado do Corinthians, do Santos, eu também estaria defendendo. Como eu já critiquei várias vezes a demora da análise da CBF para lances de todos os lados. Não pode demorar. O áudio do VAR já tinha que ter sido postado. Já tinha que ter sido postado. E eu até ouvi de algumas pessoas que são especialistas que o áudio do VAR só é postado e publicado lá pela CBF quando tem uma discordância. Uma discordância que daí o árbitro teve que ir no VAR ou o VAR teve que intervir. Aí sim é divulgado o áudio do VAR, porque teve que o VAR é utilizado em muitos lances que não há discordância. E eles publicam os que há discordância para mostrar o que aconteceu de fato. E houve discordância, tanto que em determinado momento o juiz não marca pênalti e o VAR sim vê que aconteceu o pênalti. Então assim, o áudio do VAR já deveria ter sido postado. Não sei se será postado, porque eu também ouvi de pessoas importantes desse contexto de arbitragem do futebol brasileiro, que quando um clube pede os áudios do VAR, eles não são divulgados antes de serem mostrados ao clube. E o Inter pediu os áudios do VAR. O que eu acho um erro. Tem que mostrar o mesmo áudio que tu vai mostrar pro Inter. Tem que mostrar, tem que ser transparente com o torcedor, com o consumidor, com o patrocinador. E é, pra mim, um erro gritante o áudio do VAR. E a gente não vai ter oportunidade de ouvir, possivelmente, antes do Inter ir até lá ouvir. E a gente tá curioso pra ouvir. Porque sim, tivemos uma arbitragem ruim. Pode ser que com o áudio do VAR se comprove que o árbitro não estava errado nos lances específicos de pênalti. Mas ainda assim ele foi mal ao longo do jogo. E é justo que se escute o áudio do VAR. Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas a grande informação é que o Inter fará uma representação e confirmou isso em nota hoje contra a CBF e contra a péssima arbitragem de ontem do senhor, vamos lá, deixa eu pegar aqui, do senhor André Luiz Policarpo Bento e do VAR José Cláudio Rocha Filho. O Inter fará essa representação na CBF, tá certo? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui e deixa nos comentários a tua opinião sobre essa situação, tá certo? Um beijo, um abraço, até a próxima e eu volto ainda hoje com mais vídeo de Inter.